Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Feito à Mão. Eu sou Mari Trevisan e na nossa aula de hoje nós vamos confeccionar este lindo casalzinho de noivinhos, muito fofos, extremamente fácil de confeccionar, de execução bem rápida e simples. Qualquer crocheteiro aí de nível iniciante consegue fazer ele sem problema nenhum. Esses noivinhos dão tanto para um topo de bolo quanto para chaveirinhos. Eles são bem multifuncionais. Pode ser o topo de bolo e depois o topo de bolo virarem chaveirinhos, tá? Então, vamos lá pro nosso passo a passo. Eu vou passar para vocês, então, a lista de materiais que a gente vai usar para fazer essas fofurices aqui. Tô apaixonada por esses noivinhos. Vou botar os meus aqui de ladinho. Eu vou passar para vocês a lista de material. Eu vou trabalhar com agulha de 2,5 para eles. Vou precisar também dos fios, que eu vou trabalhar com os fios da Charme. Quem quiser trabalhar com outro fio, pode trabalhar sem problema nenhum, tá, pessoal? O fio fica a critério de vocês, sempre cuidando, então, a indicação da agulha que vocês vão usar no fio de vocês. Quem trabalhar com um fio mais grosso, aí provavelmente terá uma peça maior. E esse aqui que eu vou usar pra fazer o cabelinho deles, que é a cor marrom, é o 7311. Vou trabalhar também com o fio branco, que é o 8001. Com o preto, que é o 8990. Para a cor de pele deles, eu farei com a cor 7563. E o vermelho que eu uso para gravatinha é o 3402. Todos os fios que eu vou usar aqui são da Charme, tá? Mas vocês podem adaptar aí se não tem a mesma cor de todos os fios. Por exemplo, para gravatinha é um fio, pouquíssimo fio, vocês podem usar um outro fio que não seja o mesmo fio, tá? Fica aí tudo a critério de vocês a escolha dos fios. Só vou passar pra vocês o que eu uso, porque vocês sempre me peçam. E eu já vou passar pra vocês a medida também dos nossos noivinhos aqui, que os dois têm a mesma medida, então eu vou medir por ela aqui. Daqui, porque ele não tem o rococó em cima. Eles têm 10 centímetros, ela com o rococózinho fica com 13 centímetros por causa do coquinho, tá? Mas no total eles têm 10 centímetros cada um. É um tamanho muito bom pra chaveiro, tanto pra chaveiro como pra topo de bolo, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá pra nossa aulinha. E para confeccionar eles, a base do corpinho deles é a mesma, tá, pessoal? Então, eu vou confeccionar com vocês a base do corpinho da noivinha, que é a mesma base do corpinho do noivo. A única diferença é que ele é feito no fio preto. Toda essa base de cabeça, toquinha e corpinho, bracinhos, é toda a mesma receita, tá? Então, eu vou fazer o da noiva, porque no fio branco é mais fácil de enxergar do que no preto. Mas vocês vão saber aí que para confeccionar o noivo será do mesmo jeito, tá? Só troca a cor da linha. Então, eu já inicio aqui na primeira volta fazendo um anel mágico de 6 pontos. E na segunda volta, eu coloco um aumento para cada ponto que eu tenho aqui no meu trabalho, então. E encerro a minha segunda volta aqui com 12 pontos baixos. Na minha terceira volta, então, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda a minha volta. Finalizo a minha terceira volta aqui, então, com 18 pontos no meu trabalho. Na minha quarta volta aqui, então, eu farei 2 pontos, 1, 2 e um aumento. Vou seguir essa sequência até o final e finalizarei a minha volta aqui com 24 pontos. Na minha quinta volta aqui, então, agora eu vou fazer 3 pontos, 1, 2, 3 pontos e um aumento. Essa será a minha sequência até o final e eu vou finalizar esta volta aqui com 30 pontos. Agora, nas próximas voltas 6 e 7, eu farei ponto sobre ponto. Trabalharei um ponto para cada ponto da carreira de base agora sobre os meus 30 pontos, então, por 2 voltinhas. Agora, na volta de número 8, eu vou trabalhar 3 pontos, 1, 2... 3 pontos e uma diminuição. Vou fazer essa sequência aqui de 3 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. E quando eu chegar aqui no final, eu terei 24 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 9, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base até o final. Então, eu vou trabalhar sobre os meus 24 pontos, trabalhando, então, um ponto para cada ponto. Agora, na volta de número 10, eu vou trabalhar 2 pontos, 1... 2 pontos, uma diminuição. Essa será a minha sequência, então, até o final, de 2 pontos e uma diminuição. E eu vou encerrar essa volta aqui com 18 pontos. E na volta número 11, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base. Então, eu vou trabalhar sobre os meus 18 pontos que eu tenho aqui até o final.
Depois da minha volta de ponto sobre ponto, na volta de número 12, eu trabalho um ponto e uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui até o final e vou finalizar a minha volta aqui com 12 pontos. E na volta de número 13, eu trabalho um ponto para cada ponto da carreira de base até o final, sobre os meus 12 pontos. Finalizada a minha volta de 12 pontos, eu chego aqui no final, eu vou cortar este fiozinho e vou fazer a minha troca de cor para a cor de pele, para nós iniciar a cabeça, tá? Então, eu vou voltar meu último ponto aqui nas duas últimas alcinhas e já vou puxar a minha cor nova. E agora, eu vou começar a contar as carreiras da cabeça, tá? Então, aqui da troca de cor em diante, a gente vai começar a contar as voltas da cabeça. E na primeira volta da cabeça aqui, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda a minha volta. No final desta primeira volta da cabeça aqui, eu vou ter 18 pontos no meu trabalho. Na volta 2 da cabeça, eu vou trabalhar 2 pontos, 1, 2 pontos e um aumento. Essa será a minha sequência até o final, e eu vou finalizar esta volta aqui com 24 pontos no meu trabalho. Na volta de número 3 da cabeça, eu trabalho 3 pontos, 1, 2, 3 pontos e um aumento. Essa será a minha sequência até o final, e eu vou finalizar essa volta aqui com 30 pontos no meu trabalho. Na quarta volta da minha cabeça, eu trabalho 4 pontos, 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Sigo essa sequência aqui até o final, e no final dessa volta eu terei 36 pontos no meu trabalho. Na volta de número 5, eu vou trabalhar 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. Essa será a minha sequência até o final, e vou finalizar essa volta com 42 pontos no meu trabalho. Agora, com 42 pontos no meu trabalho, da volta de número 6, que é a volta que segue, até a volta de número 10, então, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto. Então, aqui eu vou subir 5 voltas de 42 pontos no meu trabalho. Depois que eu finalizei as minhas 5 voltas aqui, então, de 42 pontos, a base do meu corpinho aqui embaixo, com a ajuda de uma pinça, eu já enchi, tá? Então, vocês peguem uma pinça ou o cabo da própria agulha, né? E encham bem, pode deixar bem cheinha essa parte de baixo, tá? E agora, eu vou começar a fechar essa minha cabeça. Então, na primeira volta que segue aqui, que é a volta de número 11, eu vou começar essa volta trabalhando, então, deixa eu só ajustar meu pontinho aqui, 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos e uma diminuição. Essa será a minha sequência até o final, e eu vou encerrar essa volta aqui com 36 pontos. Na volta de número 12, eu vou trabalhar 4 pontos, 1, 2, 3, 4 pontos, uma diminuição. Essa será a minha sequência também até o final, e eu vou encerrar essa volta aqui com 30 pontos no meu trabalho. Na volta de número 13, eu trabalho 3 pontos, 1, 2, 3 pontos, uma diminuição, sigo a sequência até o final e finalizo a minha volta aqui com 24 pontos no meu trabalho. Na volta 14, eu vou trabalhar 2 pontos, 1, 2 pontos e uma diminuição. Será a minha sequência até o final, e eu vou finalizar essa volta aqui com 18 pontos no meu trabalho. Agora, na próxima volta, que é a volta de número 15, eu trabalho 1 ponto e uma diminuição até o final, e eu vou finalizar essa volta aqui com 12 pontos. Nessa altura que eu tô aqui do meu trabalho, eu já posso começar a encher a minha cabeça, tá? Na verdade, eu já enchi quase toda ela, deixei só um pouquinho agora pro final. Então, já podem fazer o enchimento antes de começar essa volta. Vou fazer toda a minha volta aqui em um ponto e uma diminuição, e vou encerrar com 12 pontos. E agora, na volta de número 16, então, já com a minha peça toda cheia, eu vou fazer uma volta de diminuições. Então, essa minha volta aqui será toda em diminuições, e eu vou encerrar essa volta aqui com 6 pontos. Depois que eu finalizei a minha volta aqui, eu cortei o meu fio,
e deixei um pedacinho pra gente fazer o acabamento final aqui no falso anel mágico. Então, eu vou voltar aqui, esse meu último ponto. Vou introduzir na minha agulha de tapeceiro. E agora, pra mim fazer o acabamento do falso anel mágico, eu vou vir pegando aqui, ó, só a alcinha de trás do trabalho, passando assim pelas 6 alcinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e a última alcinha aqui, então, 6 alcinhas. Agora, eu vou botar o meu dedo aqui, vou pressionar e vou puxar até encerrar o meu trabalho. Vou passar novamente aqui por entre os pontinhos aqui, pra dar um bom acabamento e pra prender esse meu fio sem precisar de nó, tá? Então, vou passando aqui por entre os pontinhos novamente. Só pra deixar esse meu fio bem firme. E agora, eu vou tocar ele lá pra dentro, passando algumas vezes aqui pela minha fibra. Vou ajustar aqui em cima pra não ficar caroço, pra na hora que a gente botar o cabelinho não ficar levantado. E assim já tá bom. Não tem mais risco do meu trabalho desmanchar. Posso cortar este fiozinho aqui, não preciso mais dele. E tá prontinha a base aqui dos nossos noivinhos, tá? A base dos dois, então, é a mesma, a diferença é que nele nós vamos fazer em preto e nela em branco, tá? Então, já vamos confeccionando as duas peças juntas, né? Porque elas são de execução super fácil, tá? Então, vamos fazer a base dele agora igualzinha a essa e a gente retorna pra continuar. Então, aqui, ó, pessoal, depois que eu trabalhei as duas bases, então, a dele preta e a dela branca iguaizinhas, eu vou reservar aqui do lado pra nós fazer as próximas peças, tá? Pra nós fazer os bracinhos, também são iguais, tá? Eu já tô com os bracinhos aqui pronto. Os dele, a gente vai fazer em pele e preto e os dela em pele e branca. Pra fazer, é super simples. Nós vamos fazer um anel mágico de 6 pontos. Depois, nós vamos subir duas voltas de 6 pontos na cor de pele. E depois, mais 2 voltas de 6 pontos na cor branca. E nós teremos algo assim, tá? Trabalhando, então, no total aqui 5 voltas, tá? A do anel mágico, 2 de cor de pele e 2 de cor branca. De 6 pontos, tá? Agora, nós vamos encerrar. E pra encerrar, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos encerrar costurando assim, ó, pegando a laçadinha aqui da frente e a laçadinha lá de trás. Vamos fechar com 3 pontos baixos. 1. 2. E vamos pegar o bem do cantinho aqui pra fazer 3 pontos baixos. E 3. Depois que eu fechei em 3 pontos baixos, eu vou cortar este fio, deixando um pedacinho pra costura. Tá? E daí, eu vou fazer 2 bracinhos brancos e pele e 2 bracinhos preto e pele pra ambos. Pra fazer as perninhas, é muito parecido. Para as perninhas, a gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente vai fazer um anel mágico de 7 pontos e vamos fazer mais uma volta na cor do sapato. Então, teremos o anel mágico, e na casa aqui da noiva, né? O anel mágico e mais uma volta de 7 pontos na cor branca. Depois, eu vou trocar para a cor de pele e vou fazer 3 voltas na cor de pele. Para ele, eu vou fazer anel mágico de 7 pontos e uma volta na cor marrom e depois 3 voltas na cor preta. A mesma receita, porém alterando as cores, tá? E agora eu vou encerrar do mesmo jeito que eu encerrei, então, o bracinho, eu vou encerrar as perninhas. Fechando na costura aqui em ponto baixo. 3 pontos baixos pra fechar também. 1. 2. E 3 pontos baixos. Vou cortar o fio e deixar um pedacinho pra costura também, tá? São costuras bem pequenas e simples. Então, aqui, vou reservar as perninhas também. Agora, eu vou fazer o cabelinho de cada um deles. A base do cabelo de ambos é igual, tá? Vai mudar somente a última carreira de ambos os cabelos e o rococózinho dela aqui, o coquinho, tá? Então, a gente vai fazer
até uma altura a mesma base e depois eu ensino como faz um e outro. Eu vou usar a cor marrom também para fazer o cabelo castanho, mas é opcional as cores, tá? Então, aqui eu comecei com um anel mágico de 6 pontos e agora na segunda volta aqui eu vou trabalhar um aumento para cada ponto que eu tenho aqui e vou ficar com 12 pontos no final dessa volta. Na terceira volta, então, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda a minha volta e vou finalizar esta volta aqui com 18 pontos no meu trabalho. Na quarta volta, eu vou trabalhar 2 pontos, 2 pontos, um aumento. Vou seguir essa sequência aqui até o final e finalizar essa volta aqui com 24 pontos. Na quinta volta, eu trabalho 3 pontos, 2, 3 pontos, um aumento. Sigo essa sequência aqui até o final e finalizo a minha volta aqui com 30 pontos. Na sexta volta, eu trabalho 4 pontos, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Essa será a minha sequência até o final e eu vou finalizar essa volta aqui com 36 pontos. Na sétima volta, eu trabalho 5 pontos, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui até o final e finalizar essa volta com 42 pontos. Agora, com 42 pontos no meu trabalho, eu vou para a volta de número 8. E da volta de número 8 até a volta de número 13, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, aqui eu vou subir agora 6 voltas de 42 pontos. Então, vamos só trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base por 6 voltinhas. Depois que eu finalizar as minhas 6 voltas, então, o meu trabalho vai ficar assim. Esta base aqui, então, de 42 pontos e 6 voltas de 42 pontos, eu vou fazer 2 vezes, tá? Pro cabelo dele e pro cabelo dela. O que vai diferenciar um e outro agora é o jeito que eu vou finalizar eles, tá? E pro cabelo dele, então, eu vou começar a minha volta aqui trabalhando 17 pontos baixos. 2, 3 e vou até 17. Depois que eu fiz os meus 17 pontos baixos, então, agora eu vou fazer um ponto alto, um meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto alto. E vou finalizar a minha volta aqui agora trabalhando ponto sobre ponto em ponto baixo, até chegar aqui no final do meu trabalho. E eu encerrei a minha volta aqui trabalhando 18 pontos baixos. Vou tirar o marcador aqui do meu primeiro ponto, e agora eu vou dar o acabamento final aqui, cortando este meu fio. Não precisa fio para costura, porque a gente vai colar a touquinha na cabeça deles. Quem quiser costurar, deixa aqui um fio para costura, tá? Eu vou colar. Aqui, agora, eu vou voltar ao último pontinho para dar aquele acabamentinho que a gente tá acostumado a fazer. Vou girar o meu trabalho, vou pular o próximo ponto aqui, vou vir um pra frente e vou passar esse fio aqui pra trás. Vou girar de volta aqui, vou vir aqui no último ponto e vou passar esse fio pra cá. E aqui eu formei um falso pontinho. Agora, eu vou pegar esse mesmo fio aqui e vou passar pelo meio do falso ponto que eu acabei de fazer. Bem no meio dele. E agora, eu só vou dar um acabamento pra esse meu fiozinho, escondendo ele aqui pra dentro. E tá prontinho aqui o meu falso pontinho, tá? E meu trabalho ficou assim. Esse daqui é o cabelinho dele, tá? Aqui a divisão no meio do cabelinho. E agora, a gente vai fazer, então, essa mesma base pro cabelo dela, só mudando a última carreira. Então, vamos fazer aqui até 5 pontos em um aumento e depois vamos subir a 6 voltas de 42 pontos. Vamos lá. A base do cabelinho dela, então, tá pronta aqui. E agora, pra a última volta do acabamento do cabelo dela, eu começo trabalhando aqui
15 pontos baixíssimos. 1, 2, 13, vou até 15. Depois que eu fiz os meus 15 pontos baixíssimos aqui, agora eu vou fazer um ponto baixo, 2 meio pontos altos, laço, entro, puxo e tiro os 3 de uma vez só. 1, 2 meios pontos altos, faço 2 pontos altos, então, laço e tiro 2. Desculpa, pessoal, embolou meu fio aqui. Então, aqui, laço, tiro 2. Ai, fiozinho. E tiro 2. Mais um ponto alto, tiro 2 e tiro 2. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos alongados. Vou laçar, vou entrar, vou tirar 2, vou tirar uma vez, vou tirar 2 vezes e vou tirar 3 vezes. Outro ponto alto alongado, ó. Tiro uma vez, tiro 2 vezes e tiro 3 vezes. Agora, eu faço 2 pontos altos normal. 1 e 2. 2 meio pontos altos. 1, 2. Um ponto baixo. E agora, eu finalizo a minha volta aqui em pontos baixíssimos até lá o final. Trabalhando um ponto baixíssimo para cada ponto, então, até chegar aqui no final. E eu encerrei a minha volta aqui com 15 pontos baixíssimos, cheguei aqui no final. Vou cortar o meu fio. Também não preciso deixar fio para costura, porque será colado esse também. Caso vocês queiram costurar, é só deixar o fiozinho para costura. Eu vou voltar aqui meu último baixíssimo, para dar um acabamentinho. E agora, eu vou entrar aqui, ó, atrás desse pontinho aqui, que foi o último que a gente fez, ó. Bem atrás dele. Vou tocar esse meu fiozinho pra lá. Vou voltar aqui, passando pelo meio de alguns pontos, pra dar um acabamentinho. E vou esconder este meu fio lá pra dentro, pra depois fazer uma colagem, tá? Pronto aqui meu acabamentinho. Bem simples. Este fio aqui eu vou cortar e depois, quando eu colar, ele fica lá pra dentro. Não aparece também, tá? Na noivinha, nós vamos fazer também, então, o coquinho dela, o rococózinho bem em cima, tá? Vamos agora, então, esse aqui é o da noivinha com a franjinha na frente. E esse daqui é o do noivinho com a repartição do cabelinho aqui na frente, tá? Vamos reservar e vamos fazer o coquinho dela. E daí, aqui, ó, pessoal, eu já tenho o meu rococózinho pronto aqui, o meu coquinho, porque ele é de uma execução bem simples. Vou explicar pra vocês. A gente vai fazer o anel mágico de 6 pontos. Depois, a gente vai fazer uma volta de aumentos, que vai ficar com 12 pontos. Na terceira volta, a gente vai fazer um ponto e um aumento, vai ficar com 18. E na quarta volta, a gente faz 2 pontos e um aumento, tá? Depois, a gente vai subir 4 voltas de 24 pontos. E vamos encerrar com uma volta de pontos baixíssimo. E a gente vai ter esse resultado aqui, que é esse coquinho bem facinho de fazer. Aqui dentro, na hora que eu for colar no topo da cabecinha dela, eu vou botar um pouquinho de fibra, tá? Eu vou colar o meu coquinho. Por isso, eu não deixei fio aqui pra costura. Quem quiser costurar, que não se sente seguro com a colagem, ou não tem uma cola muito boa, deixa um fiozinho pra depois costurar o coquinho aqui, tá? Como eu falei, todas as minhas peças serão coladas, tá? Então, agora vamos pra última peça que nós vamos confeccionar pra eles dois, pra gente começar a montar, então, os nossos noivinhos, né? E eu vou fazer, então, a gravatinha dele e o lacinho, que é o mesmo, tá? Tanto o lacinho do véu dela, que é esse daqui, quanto a gravatinha dele é a mesma. Então, eu vou começar fazendo aqui um anel mágico. Vou encerrar esse meu anel mágico. E aqui, ó, pessoal, um detalhe. Tanto a gravatinha dele quanto o lacinho dela, eu vou fazer com uma agulha de uma numeração menor, tá? Eu tava trabalhando com agulha de 2,5. Cadê minha agulha agora que não tá aqui? Não tô achando. E tá aqui. Eu tava trabalhando na peça com uma agulha de 2,5. E eu baixei aqui pra numeração 1,75. Então, se vocês tiverem uma agulha mais fina, vocês façam com uma agulha mais fina pra ficar mais delicado, tá? Caso não tenham, pode fazer com a mesma agulha, né? Só façam pontos bem apertadinhos, então, pra ficar um pouquinho mais delicada, tá? Eu optei aqui por uma agulha mais fina,
Pode ser uma, 2 também. E agora, eu vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Eu fiz o anel mágico e subi 3 correntinhas. Agora, aqui, eu vou botar 3 pontos altos na sequência. 1, 2, e 3 pontos altos. Vou soltar o meu fio aqui. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui embaixo. Vou subir de novo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou fazer 3 pontos altos novamente. 1, 2 e 3 pontos altos. 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou fechar com um baixíssimo. Opa! Dentro do meu anel mágico. Aqui, fecho com um baixíssimo. Corto este fio. Volto aqui o último ponto. E agora, eu vou pegar o rabinho do meu anel mágico aqui e vou fechar, que nem a gente faz normal. Ó. Vou ajustar aqui os meus pontinhos. Agora, essa ponta aqui, que eu encerrei, eu vou passar aqui pelo meio, dando o formato do meu lacinho. Vou passando e vou ajustando pra ele não ficar feio. Agora, essa outra aqui eu passo no sentido contrário. Umas 2 vezes também. Opa, vou pro outro lado. E amarro as 2 pontas aqui atrás, agora dando um nozinho. Vou dar um nozinho. Ajustar aqui, pra não ficar feio. Dá um nozinho bem apertadinho aqui atrás. E daí, é só cortar os excessos dos fios, porque eu também vou colar essa gravatinha nele. Não vou... Quem quiser amarrar a gravatinha, daí pega a gravatinha, passa aqui no pescocinho dele e amarra aqui atrás, ó. Também dá, não fica feio, fica legal também. Mas eu prefiro fazer uma colagenzinha aqui com um pinguinho de cola quente, uma cola boa, né? Colo aqui e tá pronta a gravatinha, tá? Esses fios, então, eu vou cortar, porque eu não vou mais usar eles, porque eu vou colar, tá? Eu vou cortar os excessos dos meus fios aqui. E eu faço, então, 2 lacinhos desse. Um vermelho e um branquinho. Então, aqui. Já estão ambas prontas, tanto a dela quanto a dele. Vou reservar. Agora, a gente vai começar a montar os nossos noivinhos, tá? Então, vamos começar montando ele, que é bem mais fácil que montar ela. Eu vou pegar primeiro os bracinhos dele e vou posicionar. Vou pegar uma agulha de tapeceiro pra costura. Daí, aqui, ó, eu vou achar o ladinho que tem a troca de fio aqui, que é bem discreta, mas tá aqui atrás, ó. E esse lado vai ser o lado de trás. Então, eu vou vir, vou colocar meu bracinho aqui, bem rente à última carreirinha que eu tenho aqui da roupinha, ó. Bem rente, é aqui que eu vou costurar meu bracinho, tá? A costura é aquela costurinha muito básica, são só 3 pontinhos de costura aqui, tá? Eu vou entrar aqui, ó, posicionar bem meu bracinho, com a minha agulha aqui, vou pegar aqui na peça e no meu bracinho, e vou fazer essa costurinha aqui, ó. Uma costura muito leve. São, como eu falei, 3 pontinhos de costura. Vou vir no último pontinho aqui e vou costurar. Pronto. Agora, eu vou vir aqui do ladinho e vou prender esse bracinho pra ele não ficar assim, ó, voando. Mas também, quem quiser encerrar a costura aqui, depois é só botar um pinguinho de cola aqui que ele também vai ficar pra baixo, tá? Mas eu vou aproveitar, já que eu tô fazendo a costura, né? Eu vou
fazer isso. Vou passar aqui pelo meu bracinho. Pela minha peça aqui. Eu sei que preto é meio difícil de enxergar, mas a costura é realmente muito básica. Agora, eu vou voltar aqui na frente e vou fazer a mesma coisa desse ladinho aqui na frente. Aqui. E aqui. Pronto. Só isso. E agora, eu vou costurar o outro bracinho exatamente igual. Esse fio aqui eu vou tocar aqui pra trás, e depois, quando eu pegar o outro bracinho ali, eu junto os fios lá atrás e amarro eles, tá? Então, aqui, ó. Agora é só costurar o outro igualzinho a gente fez esse. Pra costurar as perninhas, então, eu já costurei a primeira aqui. E eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui tá a minha perninha, já tá na minha agulha, o fio. Eu vou botar também com a parte da troca de cor pra baixo, pra não aparecer. E eu vou vir aqui um pontinho pra frente do meu anel mágico. É que é preto, eu acho que vocês não vão conseguir ver, né? E vou vir aqui, ó. Vou pregar, ela vai ficar assim, ó. Tá? Vamos se baseando aqui pelo bracinho pra ela ficar retinha. E daí, um ponto pra frente do meu anel mágico. Posicionar bem ela aqui. E a costura também aqui é muito fácil. No mesmo processo da outra. Vou pegar aqui. E vou costurar assim. Pegando um pontinho ali do meu... da minha perninha e um pontinho aqui do meu... da minha roupinha. Aqui. Em 3 pontinhos também eu vou fazer essa mesma costurinha. E eu vou fazer igual eu fiz lá no braço, pegando um pontinho também aqui na lateral, pra deixar bem alinhadinha. Vou cair agora lá pro outro lado. E vou fazer a mesma coisa ali do outro lado. Uma costurinha pequena, né? Então, não tem grandes segredos. E daí, eu vou pegar, depois que eu apertei desse lado aqui, vou passar meu fiozinho aqui atrás, vou encontrar os dois no mesmo lugar aqui, vou dar um nozinho. Depois, eu só vou esconder eles lá pra dentro do meu trabalho. Depois, eu escondo eles e as perninhas ficam assim. Então, bracinhos... As perninhas e o bracinho da noiva, a gente vai costurar do mesmo jeito, tá? Só que antes da gente fazer a costura do bracinho e perninha dela, a gente faz o vestido antes, tá? Então, vamos finalizar o noivo pra nós poder fazer ela. Agora, eu vou fazer a parte da colagem, tá? E daí, enquanto que vai secar a etapa da minha colagem dele, eu começo a trabalhar ela daí. Vou pegar aqui, então, o cabelinho dele, e aqui tem bem certinho a divisa do cabelinho da franjinha, que vai ficar aqui na frente. Então, eu vou posicionar aqui pra ver o lugarzinho certo dela. Antes de colar, né? Assim que tem que ser o ladinho certinho dela. Então, agora aqui, eu vou tirar ela novamente, vou botar cola dentro dela e vou colar na posição. Lembrando que você pode usar qualquer cola. Cola de silicone, cola quente, cola pano. Eu vou usar aqui a cola jeans, eu gosto muito dela. Já disse em outros vídeos que eu nunca tive problema com ela, porque ela não desgruda. Até pra mim trabalhar flores de tapetes, eu só uso ela. Mas você tem que prestar atenção aqui atrás, na descrição da colinha de vocês, se a cola de vocês é a base d'água, tá? Se ela não sai na água, porque quando a pessoa for lavar o seu amigurumi, se a cola não for a base de água, vai soltar a peça. Essa minha aqui não tem problema, eu posso usar ela porque ela é resistente à lavagem. Então, é essa cola que eu vou usar, mas vocês usem a cola que vocês preferirem, tá? Então, eu vou botar a cola, vou colar a minha touquinha, vou pegar minha gravatinha e também vou colar ela aqui. Vou botar uns alfinetes e vou deixando secando. Enquanto que as minhas colagens vão secar, a gente vai pra noiva daí. Então, aqui, ó, pessoal, enquanto que o nosso noivinho vai secando as colagenzinhas dele aqui que eu já fiz, eu vou pegar a minha noivinha e nós vamos trabalhar o vestidinho dela. Então, eu vou contar aqui, ó, do anel mágico, vou contar da carreira do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 carreirinhas. Aqui entre a 7ª e a 8ª carreirinha pela parte de trás da minha peça. Deixa eu achar a parte de trás aqui, da emendinha tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, entre a 7ª e a 8ª, eu vou entrar com a minha agulha assim, ó. Nesse sentido aqui por dentro do meu ponto. Assim. E eu vou puxar o meu fio, vou fechar. Vou ajustar bem ele aqui. E aqui mesmo eu vou colocar o meu primeiro ponto baixo. Ó. Um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui no próximo. Vou puxar e vou fazer outro ponto baixo. E agora, eu vou fazer isso aqui por toda a minha volta, tá? Vou fazer, então, aqui, ó, um ponto baixo pra cada ponto que eu tenho aqui, nesse sentido, assim, ó. Trabalhar, então, até o final, pontos baixos. E quando eu chego aqui no final, então, da minha volta de ponto baixo, eu venho no pezinho do primeiro ponto que eu fiz aqui e vou fechar, opa, com um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas, 1, 2. Nesse mesmo lugar, eu vou botar mais um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. E agora, eu vou fazer essa sequência aqui por toda a minha volta, fazendo um aumento em ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui até o final, tá? Então, vamos só seguir trabalhando, então, 2 pontos altos para cada ponto até chegar no final da nossa volta. E depois que eu fiz toda a minha volta aqui em ponto alto, deixa eu só baixar minha luz aqui, desculpa, pessoal, não vi que a minha luz estava tão alta. Fiz toda a minha volta aqui em aumentos e ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, ó, sobre a segunda correntinha que eu fiz e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, vou vir no próximo e vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha no próximo, ponto baixíssimo. Vou fazer um acabamentinho aqui na sainha, então, até o final, trabalhando sempre, então, uma correntinha e um ponto baixíssimo por toda essa volta. Quando eu chegar aqui no final, eu posso cortar meu fio e rematá-lo. Então, aqui, ó, pessoal, eu terminei a barrinha da sainha dela, fiz um baixíssimo e rematei meu fio, tá? E daí, já costurei aqui os bracinhos e as perninhas, porque é do mesmo jeito que a gente costurou nele, que a gente costura nela. E agora, eu vou fazer, então, a colagem do meu cabelinho, pra depois a gente fazer o véuzinho dela, tá? A colagem é exatamente igual a colagem que a gente fez nele, com a franjinha dela virada pra frente, assim. Encaixa direitinho na cabecinha dela. E daí, aqui no topo, eu vou botar um pouquinho de enchimento e vou colar o meu coquinho aqui no topo da cabecinha dela, tá? Subir um pouquinho a minha luz aqui. Hoje o tempo não tá favorecendo. Um pouco nublado, vou com o sol, atrapalha a minha luz. Vou colar aqui, então, no topinho da cabeça dela. Vou fazer, então, essas colagens aqui também, esperar o tempo de secagem, igual eu fiz dele aqui. E depois eu volto pra gente finalizar ambos daí, tá? Fazendo o véuzinho dela e os bordadinhos do rosto pra finalizar nossas peças. E enquanto as minhas colagens vão secando, eu vou fazer, então, agora aqui com vocês o véuzinho dela. Pra fazer o véuzinho dela, eu vou fazer um anel mágico e vou deixar um pedacinho maior de fio no meu anel mágico, tá? Então, eu vou vir aqui fazer um anel mágico com 2 dedinhos. Pra ter uma sobra de fio melhor, né? E agora, aqui dentro deste meu anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Eu não vou fechar meu anel, ele vai ficar assim mesmo, tá bem largo. Agora, eu vou virar o meu trabalho e vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui mesmo, nesse mesmo ponto, eu já vou colocar mais um ponto alto. E agora, eu vou fazer um aumento em ponto alto para cada um desses 6 pontos que eu tenho aqui, tá? Então, vou até o final aqui fazendo um aumento em ponto alto. E no final aqui, quando eu chego ali na outra ponta, então, eu vou ter 12 pontos altos.
Cheguei aqui no final, então, tenho 12 pontos altos, eu vou girar o meu trabalho, eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. E agora eu vou fazer um ponto para cada ponto que eu tenho aqui, até o final. Então, eu vou trabalhar sobre os meus 12 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto. Cheguei aqui no final, vou girar o meu trabalho, subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, vai valer pro meu primeiro ponto alto, e no pezinho desse mesmo ponto eu vou colocar mais um ponto alto. E agora aqui, então, sobre esses 12 pontos altos que eu tenho aqui, eu vou novamente fazer um aumento para cada ponto alto que eu tenho aqui até o final. E quando eu chegar no final, eu vou ter 24 pontos. Cheguei aqui no final, então, fiz 24 pontos altos aqui, então, porque eu fiz um aumento para cada um dos 12 pontos. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou girar, e agora eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui no meu trabalho, por 2 voltas. Então, aqui eu vou fazer 24 pontos altos, vou fazer 3 correntinhas, vou virar, voltando, trabalhando por 24 pontos altos. Então, agora eu vou fazer 2 voltas de ponto sobre ponto. Daí, eu chego aqui no final das minhas 2 voltas de ponto alto, meu trabalho está assim. Agora, eu vou girar o meu trabalho, vou vir aqui no pezinho do primeiro ponto e vou voltar em pontos baixos, tá? Então, agora eu vou vir aqui pela parte de trás do meu trabalho, fazendo agora uma volta de ponto baixo até o final. Cheguei aqui no final da minha volta de ponto baixo, agora eu vou fazer uma correntinha, vou girar o meu trabalho, vou vir no pezinho do primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha, venho no próximo, outro baixíssimo. Aqui, então, eu vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz lá na barrinha do vestidinho dela, tá? Fazendo um ponto baixíssimo e uma correntinha, então, sobre cada ponto que eu tenho aqui, até chegar aqui no final. E eu tô chegando aqui no finalzinho, então, ó, tô nos 2 últimos pontinhos, eu fiz o baixíssimo, a correntinha, venho no penúltimo ponto, faço um baixíssimo, uma correntinha, e o meu último ponto aqui, então, é o ponto baixíssimo. E daí agora eu faço mais uma correntinha só pra encerrar. Vou cortar este fiozinho. E agora, eu vou só esconder este fiozinho aqui, então, por entre meio os meus pontos, e o meu véuzinho está assim. Não apertem o anel mágico, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai colocar na cabecinha. Depois que eu fiz o acabamento aqui do meu fiozinho, então, agora eu vou pôr na cabecinha dela. Eu vou pôr aqui por entre o coquinho, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o véu, o anel mágico aqui pelo meu coquinho, né? E agora sim, já firmando aqui no lugar que eu quero, eu vou encerrar o meu anel mágico. Não precisa apertar muito pra não degolar o coquinho dela aqui, tá? Apertem só o ponto de firmar, tá? Ó, vou passar 2 vezes, porque quem não quiser colar pedrinha, esse próprio fiozinho branco aqui já fica de acabamento depois aqui no coquinho dela, tá? Aqui. Agora, eu vou pegar a minha agulha e vou passar esse fio de novo aqui por dentro dos meus pontos aqui do anel mágico, ó. Não precisa ser por todos, por alguns pontos aqui pra firmar ele. Eles estão bem apertadinhos. Mas temos que passar. Nem vou passar em todos, passei só até a metade aqui. Vou puxar, vou ajustar esse fiozinho aqui, pra ele ficar bem direitinho. Agora, esse fiozinho aqui eu toco lá pra dentro do meu trabalho, perco ele lá por dentro do meu trabalho. Vou passar ele algumas vezes aqui, não vou dar nó nem nada, não precisa, porque depois a gente vai fazer uma colagenzinha aqui embaixo do véu, tá? Então, ajusto bem aqui, deixo ele bem direitinho, os fiozinhos, porque como eu falei, né, depois isso aqui já é o próprio acabamento, pra quem não quiser botar mais nada. E agora eu vou perder ele aqui, passando algumas vezes aqui por dentro da minha cabecinha, tá? Ui. Que automaticamente ele já vai prender. E daí aqui eu vou cortar essa pontinha aqui. E tá pronto. Agora eu vou fazer uma colagenzinha aqui em cima no meu véuzinho, tá? Vou ajustar bem ele aqui direitinho, ver se ele tá bem retinho. E agora eu vou pegar um pouquinho de cola, a mesma cola que eu usei em toda a peça, e eu vou botar bem aqui, ó, embaixo, nessa voltinha aqui embaixo.
Eu vou usar aqui a mesma cola que eu tô usando até agora, mas pode ser, como eu falei, né, qualquer cola que seja resistente à água. Ó, vou passar aqui embaixo. E daí, agora eu vou descer o meu véuzinho assim e ajustar pra ele colar bem retinho. Mas, assim, é muito pouca cola e é só aqui nessa parte aqui mesmo, tá? Vou segurar um pouquinho aqui, vou deixar ele fazer a secagem. E daí, vou colar o meu lacinho. E daí, agora eu vou vir com o meu lacinho, o branquinho, e eu vou colocar, não vou colocar o meu lacinho assim, ó, embaixo. Eu vou colocar ele de ladinho assim, ó, no véuzinho, bem de ladinho. Vou colar ele aqui também, com a mesma cola. E vou botar um alfinetezinho e deixar ele secar junto com o meu véuzinho, que também tá secando ainda, tá? Se vocês não querem botar o lacinho assim de ladinho, que nem eu pus, pode botar ele aqui atrás, aqui, onde vocês quiserem, tá? O meu eu pus assim, achei que ficou bem charmosinho. Depois aqui, ó, eu botei no miolinho dele uma pérolazinha, meia pérola. E aqui eu passei cola de silicone fria e fui colando meia pérolazinha por meia pérolazinha aqui nessa parte aqui, ó, do fiozinho. Mas dá pra deixar também assim, só com o fiozinho já o próprio acabamento fica bonitinho. Mas quem quiser botar um strass, uma pérolazinha, pra dar um charmezinho, né, que nem eu fiz aqui, é só colar, tá? Então, eu vou fazer minhas colagens aqui e volto pra gente fazer o bordadinho do rosto. Agora, eu vou vir aqui com o meu menino, enquanto que vai secando o meu véuzinho, e vou fazer aqui os bordados dele, tá? Então, eu vou botar um fiozinho branco aqui na minha agulha. E vou fazer aqui uns pontinhos pra fingir que é o botãozinho dele. Então, eu vou entrar aqui do lado, em qualquer lugar. Vou vir umas 2 carreirinhas pra baixo da gravatinha dele. Vou passar aqui. Vou entrar vou contar um pontinho pra frente no segundo, eu vou entrar. E vou descer 2 carreirinhas pra baixo também, aqui, ó. E vou passar aqui também, fazendo assim, ó. Eu saí no lugar errado, não é aqui, é aqui. Deixa eu arrumar meu enchimento aqui. Minha fibra quer sair pra fora. Aqui. Saí no mesmo pontinho que eu tava ali em cima. E agora eu vou entrar aqui, mesma coisa, um pontinho pro lado aqui, e já vou cortar este fio, perder ele. Só 2 botõezinhos aqui, sim. Só pra dar a carinha de botão. Só isso. Agora, essas pontas aqui eu posso cortar. Vou ajustar a minha fibra aqui pra não ficar aparecendo na linha preta, né? Porque linha preta, qualquer fiozinho aparece. E agora, vamos fazer o rostinho dele. Pra mim, bordar o rostinho deles, os dois é igual, tá? Então, eu vou bordar o dele e depois o dela a gente faz igualzinho. Eu vou marcar aqui bem o meio do rostinho dele aqui, ó. Então, bem no meio da testa dele é aqui. É importante que a gente marque o meio, porque é a partir desse meio aqui que a gente vai se basear agora pra fazer o bordado, tá? Então, agora eu vou botar um fio marrom, da mesma cor do cabelinho na minha agulha. É um bordado muito simples, tá? Não tem nenhum grande segredo. E agora aqui, ó, eu vou contar aqui pra baixo do cabelinho dele, eu vou contar 1, 2, 3, 4 pontos. É nesse 4º ponto aqui que eu vou entrar. E 2 pontos pra frente do meio aqui onde a gente marcou, ó. Tá vendo? Então, aqui é o meio onde eu marquei, né? Aqui eu vim no cabelinho. Então, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, é aqui. E vou contar 1 pra frente. Na verdade, 2, perdão. 1, 2 pra frente do ponto que eu marquei. Eu vou entrar com a minha agulha aqui e vou vir aqui, ó. Aqui. Vou puxar o meu fio. Agora, eu vou contar de espaço aqui, ó. 1, 2, 3, no 4º eu vou entrar. Do outro lado. E vou sair aqui uma carreira pra cima. 2 pontos pra frente do primeiro lugar que eu entrei. Aqui. Ó. Vou puxar.
Agora, eu vou entrar aqui, ó, por trás desse mesmo ponto que eu fiz, eu entro por trás dele e saio no pontinho do lado aqui, por baixo da minha linha. Ó, pra mim trancar a minha linha ali, ó. E agora, eu entro por trás de novo aqui, pra trancar esse lado, e vou cair aqui do outro lado agora, contando aqui, ó. Desse que eu fiz, eu vou contar 1, 2, 3, 4, no quarto espacinho aqui, no quarto buraquinho onde eu vou entrar pra fazer o outro olho. Vou ajustar aqui esse meu fio, pra ele ficar direitinho. E agora, aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou contar 1, 2, 3, no quarto eu vou entrar. E vou cair uma carreira pra cima, que nem aqui desse lado, na mesma posição. Um pontinho pra frente. Aqui. A linha sempre atrás da minha agulha. Ó. Porque daí o fio vai trancar aqui, ó. Agora, eu vou entrar por trás desse pontinho e vou cair aqui os pontinhos pra frente. 2 pontinhos pra frente e vou fazer exatamente a mesma coisa, ó. Vou entrar por trás e vou perder esse fio lá dentro do meu trabalho. E agora, eu venho aqui e ajusto esse lado aqui também, pra ficarem parecidos os dois ladinhos, pra não ficar repuxado também os fios. Então, agora é só ajustar aqui os meus fios, os meus bordadinhos, pra eles ficarem bem direitinho, ó. E agora, essas pontinhas aqui eu só vou cortar e tá pronto os meus olhinhos. Agora, vamos fazer a boquinha com o fio vermelho. Agora, a medida aqui pra mim fazer a boquinha é pra baixo do olhinho. Então, eu vim aqui uma carreira pra baixo do olhinho e uma pra trás da ponta do meu olhinho. Eu vou entrar com o meu fio aqui. E vou vir no mesmo lugar do outro lado. E vou cair aqui, ó, 1, 2 carreirinhas pra baixo, bem no meio. Vou puxar. E agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou voltar com ele por trás do mesmo lugar que eu entrei aqui, só pra trancar o meu fio. E vou jogar ele aqui pra cima. Antes de eu puxar, já vou deixar ele ajustadinho aqui, pra ele não... Pra mim não puxar torto. Pronto. Só isso aqui. Tá? Um sorriso bem largo e escancarado mesmo. Agora, esses fios aqui vou dar mais uma passadinha aqui pra esse lado aqui e vou cortar ele. Esse aqui também já não preciso mais. Agora, eu só vou cortar minhas pontas aqui. A outra pontinha aqui também eu posso cortar. E tá pronto o bordadinho do rosto. Os dois é o mesmo bordadinho, tá? Então, depois que vocês fizerem um menino, vocês façam a menina exatamente igual. Ó, deixa eu pegar a minha menina aqui. Aqui. E agora, pra finalizar o bordadinho, eu vou passar aqui na bochechinha deles um blushzinho. Pra dar uma coradinha com um pincel chanfradinho. Ou com o próprio dedo, uma esponjinha que vocês tiver à disposição. Vou passar um pouquinho de blush aqui, só pra deixar eles bem coradinhos. Um pouquinho nela. Essa parte aqui é opcional, né? Se não quiserem, não precisa passar. Eu sempre acho que eles ficam mais bonitinhos, mais engraçadinhos quando a gente coloca um rosinha na bochechinha deles, ó. Bem discretinho, tá? Agora, eu vou fazer os últimos acabamentos aqui do véuzinho dela com as minhas pedrinhas, que é opcional. E daí já volto pra mostrar os dois finalizadinhos pra vocês. Aqui, pessoal, finalizados os nossos noivinhos.
Eu adorei fazer eles, espero que vocês também gostem da aula de hoje. Se vocês gostarem, não esqueçam, deixem aí o like de vocês, super importante pro crescimento do canal, né? E façam bom uso aí dos noivinhos. Ele é uma peça multifuncional, pode ser o topo de bolo, pode ser chaveirinho, pode ser um nicho, pode ser qualquer coisa. Eu adorei o resultado, eles ficaram muito, muito fofinhos, muito graciosos. Espero que vocês também tenham gostado. E até, ó, é muito amor, é casamento coletivo aqui. Até o nosso próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus.